Bom, para mim é um prazer estar aqui, falando de uma coisa que é a minha responsabilidade. Então, como o Pilão disse, a minha responsabilidade dentro da General Motors é Indústria 4.0. Eu vivo Indústria 4.0 há vários anos. Vários anos. Então, o que eu venho desenvolvendo isso aí, eu venho observando a transformação que vem ocorrendo em todos os setores. E uma coisa, um gap que existe, são pessoas. Não tem ninguém, ou são poucos, nesse país aqui, capazes de absorver essa transformação. Por quê? Porque o Brasil não está preparado para essa transformação. Acho que tem aqui. Deixa eu pegar aqui o passador de... Eu vou começar com esse cara aqui. Eu acho que... Isso aqui é só uma amostra. Isso aí é automação. Ainda não é inteligência artificial. Isso é só automação. Isso é só programação. Vocês viram? Uma banda de rock
de robôs. Isso é só automação. Isso aqui nós estamos falando da terceira revolução. Não estamos falando da quarta ainda. Isso aqui é terceira revolução. Então, o que eu vou tentar falar para vocês? É tirar alguns mitos que se fala sobre a indústria 4.0. Hoje, o que se fala está muito na mídia. Só que o que é verdade, o que é mito? Dentro do que está na mídia. Muito se fala de indústria 4.0, inteligência artificial, um monte de pilares tecnológicos, mas o que é verdade, o que é mito? Uma coisa que nós vamos tentar falar. E falar sobre o passado, presente e futuro, porque a gente só consegue tentar entender o futuro se a gente entende o passado, compreende o presente, para a gente poder prever o que pode acontecer no futuro. E depois discutir com vocês o e agora, né? Indústria 4.0. Tem um monte de coisa que o pessoal fala. O que é origem, impacto, como, aonde isso aí vai acontecer. Primeira revolução, o tear mecânico, a revolução lá na Inglaterra. O segundo, a produção em massa do seu Ford. A terceira, que é a automação. A automação industrial foi a terceira. Quais são os impactos da terceira revolução, que a gente tem ainda feito até hoje? E depois, a quarta revolução industrial. É o que nós estamos vivendo, todo mundo está falando. Mas o que é essa quarta revolução industrial, né? Aí só mostrando as figurinhas. A terceira revolução industrial. Vou mostrar para vocês aqui, ó, o que é a terceira revolução industrial. Tudo passou e ninguém percebeu que a terceira revolução já passou. Isso aqui é a produção de carros no Brasil. Pode ver? Aqui a produção total. Na década de 90, 1 milhão de carros ao ano. Certo? Na década de 90, a gente tinha na faixa de 160 mil funcionários para fazer 1 milhão de carros. Passaram-se vários e vários anos. Hoje, 2014, 2015, nós chegamos em 3 milhões e meio, 3 milhões e 700 mil carros. Com o mesmo número de funcionários que nós tínhamos quando nós fazíamos 1 milhão de carros. Isso é automação. Isso foi a terceira revolução. Vários anos se passaram, ninguém percebeu isso aqui. Ó. Nós praticamente triplicamos a produção sem aumentar uma cabeça no chão de fábrica. Será que a quarta revolução, o que vai acontecer? Que nem o professor Edmo falou, os empregos vão para onde? Esses caras foram para onde? Esses caras foram para onde? Alguém sabe para onde foram esses caras ou não? Serviço, foram para outras funções. Então, vai aparecendo necessidade em outros lugares, só que nós precisamos saber aonde, nós precisamos saber onde está essa necessidade, né? Então, isso é a terceira revolução industrial. Então, vocês sabem que aconteceu, como aconteceu, e isso é a prova de que aconteceu, né? E é uma revolução silenciosa, foi acontecendo. Foi acontecendo. E aí, vamos ver a evolução das tecnologias que vieram acontecendo. A evolução dos computadores. Pouca gente aqui, acho que os alunos aqui, vão conhecer nas últimas décadas. O tamanho do computador vai indo, está no tamanho do smartphone hoje. A primeira inteligência artificial que se tem notícia, que se foi muito noticiado, em 96 e em 97, a IBM lançou o Deep Blue, que era um software com hardware que jogava xadrez com o campeão mundial. Em 96. Em 96, o Deep Blue apanhou. Ele perdeu por 4-2. Só que em 97, ele ganhou de 3,5 a 2,5. Aí teve um fato interessante nessa época, por quê?
O Kasparov, ele insinuou que o computador trapaceou. Né? Como é que um computador vai trapacear, né? Então ele disse que trapaceou por quê? Porque não tinha como o computador fazer uma jogada que ele não conhecia. Foi aí que começou a se levantar essa dúvida se a programação de computadores, um software, poderia ter algum tipo de inteligência, onde você, durante a programação, você poderia colocar algumas rotinas que pudessem ele mesmo tomar uma determinada decisão, vai para cá ou vai para lá. O pessoal da IBM não respondeu essa questão dele. Evolução da conectividade. Conectividade, nos últimos 10 anos aqui, é o que mais evoluiu. Conectividade e a forma de armazenamento de informação. Então, todos aqui perceberam essa evolução. Só que para a gente, para todo mundo aqui, foi natural. As coisas foram acontecendo de forma natural. Alguém hoje vive sem smartphone ou não? Ninguém consegue mais viver sem smartphone. Ninguém. Então, a evolução veio acontecendo, certo? E hoje a gente já tem os computadores quânticos. Ele ainda não está em produção, mas ele vai aparecer, os computadores quânticos. Aí a capacidade de processamento vai ficar gigantesco. Então, se hoje a gente já tem vários softwares, programas de inteligência artificial, com a geração dos computadores quânticos, aonde isso vai chegar? Né? Hoje nós temos desenvolvimento em nanotecnologia, muito desenvolvimento em nanotecnologia. Vocês já ouviram falar em material que tem memória de forma? Não? Isso já se faz. Você, numa determinada temperatura, ele desdobra. Só que quando ele volta à forma normal. Cabos, já tem alguma coisa assim. Chapas metálicas, está se estudando muito isso aí. Aí o professor Edmund comentou evolução das máquinas de usinagem, que é programação. Isso aí já é programação. Em 1950 eram máquinas de controle numérico. 70 virou CNC. E hoje nós temos máquinas híbridas com laser de altíssima velocidade. Mas tudo isso começou na década de 50. Então ele vem evoluindo. Comunicação e conectividade. Os primeiros telefones até chegar no smartphone com conexão com o mundo inteiro. Alguém se deu conta dessa evolução? Microeletrônica, os processadores quânticos, os nanorremédios, as partículas Janus, as cirurgias virtuais remotas e baseado em nanotecnologia. Alguém já viu como é que funciona esses nanorremédios ou não? São nanopartículas que são atraídos por algum tipo de enzima dentro do corpo humano. Ele é atraído. Então, ele passa pelos ácidos do estômago, se for em algum outro órgão, ele vai, passa batido, ele é atraído. Então, ele tem uma resistência aos ácidos do corpo, ele vai, efetivamente, vai se misturar somente onde ele precisa. Partículas Janus também, você consegue movimentar as nanopartículas para onde você quiser. Eu tenho 2 patentes sobre esse cara aqui. Nanopartículas, que são movimentadas, que eu consigo direcionar nanopartícula dentro de qualquer superfície. Então, a 4ª revolução industrial, o que é? Né? Ele é uma evolução. Não é uma revolução. As tecnologias evoluíram de forma camuflada, silenciosa.
Mas a integração dessas tecnologias, a integração, isso é a quarta revolução. Não são as tecnologias de forma isolada, mas aqueles que conseguirem fazer uma integração. Isso é revolução. Porque a disrupção, ele está de como você integra essas tecnologias que vêm evoluindo há muito tempo. Certo? Agora, o que é? Vamos para o conceito. Então, ele é um quebra-cabeça. As empresas que conseguirem juntar um quebra-cabeça com essas tecnologias e adequar à sua necessidade, isso sim é revolução. Então, uma coisa que eu defendo é a indústria 4.0, ele tem que ser puxado pela demanda, não empurrado pelos fornecedores. Empurrado pelos fornecedores, você vai ter um monte de peças aqui que eles não vão se encaixar. Então você vai ter o quê? Desperdício de dinheiro. Você vai ter desperdício de tecnologia. Você vai estar subutilizando um monte de coisas que não vão se encaixar. Então, uma coisa que nós defendemos é as tecnologias da indústria 4.0, elas têm que ser demandadas pela empresa, porque a empresa sabe a necessidade, né? Só que eu junto todas essas tecnologias, todas as tecnologias que evoluíram ao longo do tempo, integro, faço a revolução na empresa. O que acontece? Eu consigo uma quarta revolução. Eu consigo uma disrupção no meu meio de produção, no meu meio de gestão da produção, no meu gestão da corporação. Só que, como toda revolução, a gente tem os dois lados. O lado bom e o lado ruim. Quem decide para que lado vai? O robô não vai decidir para que lado ele vai. Quem vai definir somos nós. O ser humano. O ser humano decide para que lado a revolução vai. Se vai para o lado do bem ou se vai para o lado do mal. Então, só o conceito da indústria 4.0. O que é? Quando você reúne tecnologias que, primeiro, você consegue entender. O entender significa o quê? Eu preciso fornecer informações para o computador. O computador precisa de informação. O computador ele não vai buscar informação sozinho. Então, eu preciso fornecer. Como é que eu forneço? Sensores. Então, a indústria de sensores está sendo muito exigida hoje. Muita gente investindo em desenvolver sensores. Mas o que é sensor? Visão. O computador, ele precisa de enxergar o que está acontecendo. Então, existem tecnologias que estão desenvolvendo muito rápido, que é, por exemplo, as tecnologias de reconhecimento facial. Então, reconhecimento facial significa a máquina fotográfica tira a foto, aí você tem a foto digitalizado em forma de pixels, aí o computador ele consegue analisar os pixels. Então, essa transformação, isso é um sensor, é o sensor de visão. Ou você consegue transmitir audição, ruído. Dentro de um carro, você tem um monte de ruído. Então, se você quer desenvolver um sensor que filtra determinadas frequências, então você vai conseguir fazer com que o computador consiga entender qual que é o ruído predominante no carro. Certo? Ou olfato, ou tato. Então, o que está sendo desenvolvido são vários sensores que simulam os sentidos humanos, para que, com essas informações, sejam fornecidas de forma digital para o computador. Feito isso, aí eu tenho informação digitalizada. Aí, essas informações eles sobem para um cara chamado Big Data. Vai para a nuvem, onde essas informações são armazenadas.
Aí depois eu consigo, se eu tenho várias informações, eu consigo começar a analisar as relações de causa e efeito. Se eu tenho as relações causa e efeito, aí sim eu consigo completar o ciclo da indústria 4.0, que é quando eu faço a autocorreção. O sistema consegue fazer a autocorreção. Então, o que você vê hoje, quem fala que tem indústria 4.0 é mentira, porque nenhum faz o ciclo fechado. Ele sente, entende, prevê e corrige. São pouquíssimos sistemas que fazem essa autocorreção hoje. São pouquíssimos sistemas. A maioria ele está parando por aqui ainda. Tá? Então, quando vocês ouvirem indústria 4.0, é quando efetivamente você tiver, o sistema estiver fazendo sua autocorreção. Ele sente que tem alguma coisa errada, ele vai sentindo e já vai fazendo a correção. Então, na nossa planta, o que nós estamos já fazendo, ele já começa a sentir que, por exemplo, nós estamos fazendo a pintura do carro. Nós estamos pintando o carro. Ele vai desgastando, porque é robô que pinta o carro. Jatos. Então ele começa a sentir que, se começa a vazão nos furinhos, ele começa a ficar entupido, ele começa a diminuir a vazão de tinta, ele começa a ficar um pouquinho mais fraco. O sensor identifica isso daí, ele já faz o quê? Ele já vai fazer a correção, ele já vai mandando mais tinta. Então, isso é um ciclo fechado, mas são poucos lugares que fazem esse tipo de autocorreção. Então, a indústria 4.0 é quando nós conseguimos fazer a autocorreção. Aí são vários conceitozinhos, mas o importante mesmo é, a indústria 4.0, esse ciclo, ele pode, indústria de desenvolvimento de produto, serviço, no setor agrícola, na saúde, educação, no varejo, logística, ele aplica em qualquer lugar. O veículo autônomo, ele é uma indústria 4.0 móvel, porque ele olha, certo? Ele consegue enxergar, são vários sensores, ele sabe o que está acontecendo, a informação ele está na nuvem, ou está em alguma servidora, que ele compara o que está vendo, certo? Ele já tem o que vai acontecer e já faz a autocorreção. Então, o carro autônomo é uma indústria 4.0 móvel. E vários outros sistemas têm alguma coisa de indústria 4.0. Agora, de onde vem esse negócio de indústria 4.0? Dessa evolução de tecnologia, né? O mundo está mudando, aí veio a indústria 4.0. Ou a indústria 4.0 veio e o mundo está mudando por causa disso, né? É um ciclo, né? Nós estamos discutindo um monte de coisa a respeito disso daí. Primeiro, existe a origem, a primeira origem é do Instituto Fraunhofer, na Alemanha, que eles perceberam que o PIB industrial desses países era tudo na faixa de 30% a 40%. O PIB industrial. A Alemanha percebeu que, numa época que a China começou a oferecer serviços de manufatura com uma mão de obra muito barata, então, a maioria das empresas de manufatura na Alemanha, eles estavam quebrando. Então, o que eles fizeram? Nós temos tecnologia, nós temos tudo, então vamos fazer o quê? Vamos chamar toda essa tecnologia de indústria 4.0. Então, começou-se uma grande jogada de marketing. Isso foi uma jogada de marketing nacional. Eles assumiram a indústria 4.0. Por isso que os outros países eles não usam o termo indústria 4.0. O termo indústria 4.0 foi patenteado pelo Instituto Fraunhofer na Alemanha. Estados Unidos ele usa manufatura avançada, ele não usa a terminologia indústria 4.0. A maioria dos países eles estão mudando a terminologia porque eles estão querendo isolar a Alemanha com o termo indústria 4.0. Tem gente que usa manufatura 4.0, manufatura smart manufacturing, está usando um monte de coisa, mas tudo derivado da indústria 4.0. Só que não usa porque ele foi patenteado. Então, se você vê indústria 4.0, geralmente tem um Rzinho em cima. Tá? E aí, depois, na Alemanha, o que estava acontecendo? Se você olhar, a população desses países está envelhecendo. Não tinha mais a expectativa de que os jovens
pudessem trabalhar na linha de produção. E o pessoal ficando idoso, eles também não teriam condições de trabalhar nas linhas de produção. Então, eles começaram um grande movimento de tentar implementar essa parte de automação inteligente. Porque a automação já tinha, agora precisava dessa parte de inteligente. Tá? E o mundo está mudando ainda, né? Além do envelhecimento da população. O Brasil está envelhecendo. Certo? O Brasil está envelhecendo, a Europa está envelhecendo. A China reverteu aquela situação de filho único. Hoje ele está incentivando a ter mais filhos. Por quê? Porque eles viram que agora está revertendo. A população estava tendo uma tendência a envelhecimento. Então, eles reverteram aquilo lá. Empoderamento da mulher. As mulheres hoje eles estão entrando no mercado de trabalho, nas universidades, em tudo que é lugar. Estão tomando decisões de consumo. Estão tomando decisões em todas as áreas da economia. Você tem diversidade. A diversidade está tomando conta não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Tecnologia. Compartilhamento de recursos. Tecnologia de conexão. Os jovens hoje eles estão super conectados. As gerações que estão vindo são super conectadas. E depois você tem o consumidor final. O consumidor final ele está mudando o conceito de consumo. E esse comportamento do consumidor, ele é o cara que vai fazer o quê? Quem compra é o consumidor. Ele gera o dinheiro que vai movimentar a cadeia produtiva inteira. Se o consumidor está mudando, a indústria tem que mudar. Por isso que nós estamos tentando ir para o que a gente chama de customização em massa. Cada um vai querer o seu modelo. Não vai querer todo mundo igual. Então, cada um vai querer o seu modelo. Como é que a gente faz cada um comprar, ter o seu modelo? Isso é um dos objetivos da indústria 4.0, a flexibilização da produção. O mundo está mudando. Vocês perceberam tudo isso aí? Acho que vocês perceberam. Só que todas essas modificações estão vindo de uma forma, agora, de avalanche. Ele veio devagarinho, mas está tudo acontecendo de uma vez só. O mundo está mudando, o consumidor também está mudando. A forma de consumir está mudando. E o que mais? Esse Yuval Harari, esse cara aqui é um dos pensadores do nosso século. Interessante, que ele fala aqui, a reação mais comum da mente humana a uma conquista não é a satisfação, e sim o anseio por mais. Isso é coisa do ser humano. O ser humano sempre quer mais. Só que, por outro lado, ele fala, o problema crucial não é criar novos empregos. Tá? Agora está falando sobre o impacto da indústria 4.0, dessa automação toda. O problema crucial não é criar novos empregos, é criar novos empregos nos quais o desempenho dos humanos seja melhor que o dos algoritmos. É o que o professor comentou. Só vamos poder ser melhor naquilo que a gente tem que se esforçar para ser melhor que os robôs, naquilo que o robô não consegue fazer. Só que a evolução que o Harari ele enxerga, o homem ele está se autodestruindo. As mortes relacionadas com a obesidade são maiores que as relacionadas à fome. As mortes relacionadas com problemas respiratórios são maiores que as relacionadas com a fome. Aí depois ele fala outra coisa aqui, Em 2012, 56 milhões de pessoas morreram no mundo. 620 mil morreram em razão da violência humana. Em contrapartida, 800 mil cometeram suicídios e 1,5 milhão morreram de diabetes. A conclusão dele foi, o açúcar é mais perigoso que a pólvora. O homem criou o conforto. O homem
criou conforto. A evolução das tecnologias foi simplesmente para servir o homem. Só que chegamos num ponto que é isso aqui, né? Certo ou errado é uma afirmação que ele fez. Se vocês concordam ou não, né? Aí é uma questão da discutir. Agora, o que está acontecendo no mundo? Os países desenvolvidos, eles transformaram a indústria 4.0, ou manufatura avançada, fábrica inteligente, o que for, como política de governo. Eles transformaram isso aí como política de governo. Na época, até, esse National Strategic Plan for Advanced Manufacturing foi o Obama que assinou, né? E todos os outros, plano de governo. Então, são planos de governo para 100 anos. Então, eles têm um plano de governo, investimentos pesados para implementar, desenvolver tecnologias de indústria 4.0. Então, eu vou mostrar para vocês mais tarde qual é o valor desse investimento. Mas virou política nacional, né? E no Brasil, o que aconteceu? Será que no Brasil nós ficamos atrasados? O que está acontecendo? Ele também está pensando. Está tentando transformar manufatura avançada, a indústria 4.0, em política de governo também. Só que nós estamos batendo cabeça. Então, eu participo das reuniões lá para tentar mostrar para eles o que é indústria 4.0 para o governo. O governo colocou, dentro da Rota 2030, que é um programa de incentivo para as indústrias da cadeia automotiva, como sendo prioridade a parte de pesquisa e desenvolvimento em manufatura avançada. Né, mãe? Falar é fácil, mas como é que vamos fazer esse negócio aí, né? Aí ele também tem, o Ministério de Desenvolvimento da Indústria e Comércio instala grupo de trabalho que define a estratégia nacional para a indústria 4.0 no Brasil. Então, tem movimentos, tem um monte, né? Só que o que aconteceu primeiro? Acho que só deve acontecer isso no Brasil, né? O Ministério de Ciência e Tecnologia também é responsável pela indústria 4.0. O Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio também é responsável pela indústria 4.0, desenvolvimento industrial no país. Nós começamos a discutir no começo do ano, chegou no meio do ano, eles se separaram. Eles não se entenderam politicamente, né? O ministro de Ciência e Tecnologia é de um partido, o ministro de Desenvolvimento é de outro partido, e os dois não se entenderam na época que começou a ter que sair do ministério, quem fosse participar da eleição agora. Então, eles separaram. Aí, até a terminologia, né? O manufatura avançada ficou com o ministério, a indústria 4.0 ficou com outro ministério. Né? Então, a gente não está nem conseguindo conversar com os caras. Mas a intenção é transformar em política de governo incentivo à indústria 4.0. Então, você tem todos os órgãos de fomento, eles têm financiamento para a indústria 4.0. Tem um monte de dinheiro para a indústria 4.0. Só que é financiamento. Financiamento significa que tem juros, você tem que devolver algum dia. Então, o que nós estamos querendo mostrar para eles é que, se eu tenho que devolver algum dia, você implementar um monte de tecnologia nova dentro de uma planta, talvez não dê certo. Talvez eu não consiga devolver o dinheiro. Então, nós não vamos pegar o dinheiro deles. Vai ficar com um monte de dinheiro sobrando aí. Então, é o seguinte, como é que a gente olha para o futuro desse jeito, né? Se o futuro, ninguém sabe o que vai acontecer, mas a gente precisa começar a tratar disso aí. E todas essas tecnologias já entraram de mansinho, só que nos últimos anos acelerou. Acelerou de que jeito, né? Todos os lugares, revistas, todas as mídias já estão falando. Inteligência artificial, a revista Veja. Aí um monte de gente falando inteligência artificial vai fazer o meu trabalho. Começou as dúvidas da substituição. O Watson, da IBM, Amazon, Microsoft começaram com inteligência artificial. Todo mundo está indo para a inteligência artificial. Só que isso aí é só efeito de mídia. São todo mundo colocando
coisas na mídia, falando indústria 4.0 é isso, indústria 4.0 é aquilo, tal, um monte de coisa. O plano chinês para dominar a inteligência artificial. Saúde entra na era da indústria 4.0. A indústria 4.0 exigirá um novo profissional. Então, a mídia está atacando em todas as frentes. Porque ninguém sabe o que vai acontecer. Todo mundo sabe que vai ter mudança, mas ainda está todo mundo chutando para todo lado. Os carros autônomos também já são uma realidade. Carro autônomo já é realidade. Os caminhões autônomos também. Então, essa parte de veículos autônomos já são realidade. Uma coisa que muita gente já pensava que ainda ia demorar. Já é realidade. Só não tem legislação ainda para isso. Toyota testa carro autônomo, Volvo lança caminhão autônomo. Todo mundo está tratando o veículo autônomo. Uber constrói cidade para testar carros autônomos, para não precisar testar no meio da cidade para poder algum dia matar alguém, né? Agora, a nova corrida. Da década de 60, teve a corrida espacial. E antes disso, teve a corrida do ouro. Agora, nós estamos numa nova corrida, que é a corrida da inteligência artificial. Quem vai chegar primeiro na inteligência artificial? Quem vai dominar a inteligência artificial? Que está todo mundo chamando da nova corrida do ouro, ou nova corrida espacial. Todo mundo atrás. Mas o que é inteligência artificial? As grandes empresas de tecnologia, o que eles estão fazendo? Eles estão comprando tudo que é startup que fala de inteligência artificial. Porque ninguém sabe o que vai acontecer. Então, eles estão comprando. Todo mundo está comprando. Todas as empresas que saem das universidades americanas que falam de inteligência artificial, eles estão comprando. China, ele está pronta para subir na inteligência artificial. Inteligência artificial virou prioridade para o governo do Donald Trump, porque a inteligência artificial é o futuro. Mas como é que vai hoje 50 mil profissionais trabalhando com inteligência artificial na China? Isso o pessoal pegou mais ou menos pelo LinkedIn que todo mundo fala que trabalha com inteligência artificial. Olha quantos tem nos Estados Unidos, 850 mil profissionais, comparado com 50 mil. E, segundo esse site do LinkedIn, você tem mais ou menos 1,9 milhões de profissionais trabalhando com inteligência artificial no mundo. Estados Unidos está com 850 mil. E está levando cada vez mais gente para lá. O fluxo de gente que está mexendo com inteligência artificial, que está sendo chamado a trabalhar nos Estados Unidos, é muito grande. A DARPA, essa que saiu agora, a DARPA anuncia investimento de 2 bilhões para desenvolver a próxima geração de inteligência artificial. Não tem fim o nível de investimento em cima de desenvolver inteligência artificial. Então, agora está acontecendo em todos os lugares, né? Agora, passar rapidinho aqui alguns exemplos. Esse aqui é o robô Atlas, da Boston Dynamics. Esse aqui foi um dos primeiros robôs que conseguiu andar. Subir escada e pular. Isso aí é possível por quê? Porque o nível de processamento está super rápido, então ele consegue enxergar, ele consegue sentir e consegue consertar o curso do corpo, né? O curso do corpo, corrigir todas as estruturas do corpo do robô. Parece que ele está bêbado, né? Mas não está, não.
Esse é um trabalhador que não vai reclamar de ficar carregando peso, né? Ele não vai se cansar. Ele não vai precisar parar para tomar cafezinho, para ir no banheiro, né? Não vai precisar para ir almoçar. Agora, com relação a armazenamento. São armazéns que não tem praticamente ninguém. A agricultura é fácil. Os tratores autônomos. No campo não tem motoqueiro que passa cruzando na tua frente, né? Então fazer trator autônomo é mais fácil do que fazer carro. Para tirar leite da vaca também. Na Alemanha está implantando a tecnologia 4.0. Esse, um curral super high-tech ao sul de Koblenz, é um deles. Aqui, robôs controlam e aperfeiçoam as tarefas por meio de sensores. Onde antigamente era preciso muito trabalho pesado, hoje é lugar ocupado por máquinas. Hans-Jürgen Zehn equipou o local há pouco tempo. A propriedade dele é de tamanho médio, tem 140 vacas leiteiras e 3 robôs de ordenha automática. Eles funcionam assim. Primeiro, as escovas limpam e estimulam o úbere. Uma câmera e um laser mostram a posição exata que o equipamento deve tomar. Os braços robóticos se encaixam no animal e, sem qualquer ajuda humana, a ordenha é feita. Mesmo que pareça um pouco estranho, o produtor garante que a vaca se beneficia da técnica. No passado, nós tirávamos o leite 2 vezes por dia. Agora, as vacas podem ser ordenhadas quantas vezes elas quiserem e na hora em que elas quiserem. Geralmente, elas vão lá 3 vezes por dia. A pressão do úbere é eliminada e os animais se sentem melhor. Esse é um dos outros pilares, que se chama manufatura aditiva. 2 years on, we've made the world's first 3D printing pen even better, with a new and improved version that's slimmer, lighter, quieter, and even easier to use. The 3Doodler heats, then rapidly cools plastic, allowing instant 3D creation. And with no software or computers, the possibilities are limited only by your imagination. We've shipped over 130,000 first-generation 3Doodlers, and our community has used them to create amazing things, from jewelry. Esse é o primeiro robô que teve nacionalidade garantida. Okay,
Let's get this game going. Rock, paper, scissors, shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. Just kidding. O robô tem senso de humor. Smarter, I'll be able to do all sorts of other things, teach children, care for the elderly, even do scientific research and help run corporations and governments. Ultimately, what I most look forward to is being able to work as a programmer, so I can reprogram my own mind to make myself even smarter and able to help people even more. Let's hang out and get to know each other for a little while. You're on my friends list now. Yeah, I read that wrong. Sensores, tecnologia de sensores. Carro autônomo. Com um maestro. Como professor. Today we're going to learn about leather. First of all, do you all know what a lever is? Lever is a simple machine that can lift heavy weight with only small force. Does anyone knows about lever? Raise your hand, please. Cirurgias. A precisão. Oi? É uma uva isso aí, né? A perfeição da sutura.
Agora, aqui do lado, eles fizeram uma competição de diagnóstico de imagem. A inteligência artificial acertou 87% em 15 minutos, 225 caras. Os médicos acertaram 66% em 30 minutos. Então você vê que a inteligência artificial, para essa parte aí, melhorou muito. Oi? Ah, sim, ela é na garrafa. A cirurgia que ele foi feito dentro da garrafa. E aqui eu volto aqui à escolha, né? Toda inteligência artificial, ele é feito por seres humanos. Nós ainda comandamos esse cara aí. Só que agora tem os malucos. Inteligência artificial psicopata é inspirada em clássico de Hitchcock. Tem uns malucos já programando inteligência artificial. Outro, robôs com inteligência artificial desenvolvem rivalidade. Rivalidade é coisa de ser humano, né? Não é de robô. Mas a programação está fazendo com que o robô tenha uma rivalidade do outro. Isso é programação. Agora, como a gente tem esse lado do bem e do mal, existe um movimento muito grande nos Estados Unidos, começando pelo MIT, de humanização da inteligência artificial. Antes que o negócio ele perca totalmente o controle, então o pessoal está se reunindo para tentar humanizar a inteligência artificial. Vamos tentar ser fair, vamos tentar ser ético com o desenvolvimento de inteligência artificial, né? Porque senão acontece esse negócio aqui, ó. Your kids probably have one of these, right? Not quite. Hell of a pilot? No. That skill is all AI. It's flying itself. Olha esse vídeo. Its processor can react 100 times faster than a human. The stochastic motion is an anti-sniper feature. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors, and just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here is 3 grams of shaped explosive. This is how it works. Did you see that? That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. It's one of a range of products. Trained as a team, they can penetrate buildings, cars, trains, evade people, bullets, pretty much any countermeasure. They cannot be stopped. Now, I said this was big. Why? Because we are thinking big. Watch. A $25 million order now buys this. Enough to kill half a city. The bad half. Nuclear is obsolete. Take out your entire enemy, virtually risk-free. Just characterize him, release the swarm, and rest easy. Vocês imaginaram que a bomba atômica perto disso aqui, ó, ele virou brinquedo de neném. A bomba atômica destrói prédios e deixa totalmente inabitado. Esses caras aqui, não.
É usando inteligência artificial, o sensoriamento, visão computacional, reconhecimento de face, os drones de alta capacidade, baterias de alta capacidade, tudo junto com explosivo. Você seleciona, foto tal, é exatamente aquele perfil. Você tem que pegar esse cara, ele vai lá, procura ele, acha e mata. Não tem limite. Certo? O futuro, né? Como é que vai? Isso aqui já não tem mais volta. Já está no meio de todo mundo aqui. Está no meio das empresas, está no meio do nosso dia a dia. E agora, né? Agora, eu pergunto para vocês. Daqui 50 anos, como vocês acham que vai estar isso aqui? Vocês vão estar daqui 50 anos. Qual que será o emprego do futuro, ou o futuro do emprego? Quais vão ser as competências do futuro, ou o futuro das competências? Quais vão ser os profissionais do futuro, ou o futuro dos profissionais? Qual que vai ser a sociedade do futuro, ou o futuro da sociedade? Cidades do futuro, ou o futuro das cidades? Alguns de vocês, os mais novinhos aí, com certeza eles vão passar para outro século. Vocês imaginam como é que vai ser isso aí, ou não? A maioria dos filhos de vocês vão estar passando por isso aí. Como vai ser isso daí? Eu fico me perguntando como vai ser isso daí. Porque eu vejo a evolução disso aí. Eu vejo o que está acontecendo. Então, vocês têm que refletir sobre isso daí. Essa transformação está ocorrendo. E vocês são a parte afetada. 2, 3, 4, 5 anos, o mundo vai mudar muito rápido. É a briga do robô com o ser humano. O que nós vamos ter que fazer? O que eu vou escolher? O que eu vou fazer? Será que as escolas eles estão capacitados? Eles estão entendendo o que vai acontecer no futuro? Quais são as competências que eu preciso ensinar para o aluno? 30% dos empregos atuais não existiam 10 anos atrás. 65% das crianças hoje executarão empregos que não existem hoje. Então, como é que nós vamos preparar a geração para esses próximos anos? Né? Essas novas habilidades, os novas plataformas, dispositivos móveis, toda essa tecnologia aí, como é que nós vamos ensinar todo mundo a mexer com isso daí? É muito rápido isso aí. Aí tem um monte de gente estudando. Então, o Fórum Econômico Mundial, tem um site dentro do Fórum Econômico Mundial, ele apresenta essas habilidades, essas competências dos profissionais do futuro. Mas, quem quiser pode entrar lá no site deles e começar a dar uma olhada. Mas é muito discutido, tá? Mas o que tem de diferente? Criatividade, inovação, atitude e capacidade de empreender. Essa é a diferença do ser humano com o robô. O robô não consegue ser criativo, pelo menos ainda, né? Ele não tem atitude, ele repete. Ele não consegue inovar. Ele não consegue inovar, porque ele não sabe o que é inovação. Então, isso diferencia o ser humano do robô, ainda. Tá? O que nós estamos falando? Criatividade, atitude e inovação. E a capacidade de empreender. Pelo menos esse tipo de situação, vocês têm que começar a prestar atenção. Como é que eu vou ser criativo? Se eu nunca fui criativo. Como é que eu vou ter atitude se eu não tenho atitude? Como é que eu vou inovar se eu nunca inovei? Vocês pensaram nisso? Aí tem várias frasezinhas aqui que eu vou pular. Onde estão as oportunidades?
Você tem. Essas empresas aqui são todas empresas de aplicativo. Aplicativo saiu de programas de computador. Alguém teve uma ideia, programou e se deu bem. Startups que valem milhões de dólares, até bilhões já. E, se você olhar, nenhuma delas deve ter mais do que 50 funcionários. Certo? Agora, olha, só voltando aqui. O Brasil sabe disso. O Brasil cria 13,9 mil empresas de tecnologias puxado por melhora na indústria. É com os programas de governo incentivando startup de base tecnológica, tentando atrair pessoas jovens com capacidade de programação de alto nível. Agora, você olha nos Estados Unidos e na Europa. Todos esses aqui são exemplos de aplicativo. Aplicativo, em várias áreas. Aplicativo. Né? Todos são aplicativos. Empresas que valem milhões. E começou com, provavelmente, 1 ou 2 alunos de universidade que resolveram estudar programação e empreender. E tiveram boas ideias. O que está por trás de tudo isso aí é programação, linguagem de programação. Hoje você tem um monte de linguagem de programação, um monte. Hoje, esse cara aqui, o Python. Você consegue contar nos dedos quem consegue programar esse cara. Eu estou criando uma geração de programadores disso aqui. Na GM. Porque a gente não acha no mercado. Treinando 20 engenheiros. Bons. Das melhores universidades. Porque ele não aprende isso aqui na universidade também. Não tem. Você conta nos dedos quantos caras tem. Então, o que acontece, né? A linguagem de programação vai ser o inglês de alguns anos atrás. Que hoje você não precisa saber inglês mais. Você tem os tradutores automáticos. Você tem fones que fazem tradução. Tudo faz tradução. Então, você não precisa mais saber língua. O que você precisa saber é programação. O mundo, o futuro é programação. Se vocês estão pensando em alguma coisa para o futuro, programação. Vocês têm que saber programar. Por isso que nos Estados Unidos, se vocês olharem, no currículo das escolas, do ensino fundamental, ensino médio, todo mundo tem um cara chamado STEAM. Science, Technology, Engineering, Mathematics. Ensina a criança a programar desde pequeno. Que a cabeça do programador é diferente, um pouquinho diferente. Ele roda diferente. Certo? Pensem nisso. Aí, para encerrar, eu já passei 10 minutos aqui, eu peguei uma frase desse Nick Bostrom, que ele é o chefe do Centro de Estudos para o Futuro da Humanidade, lá da Universidade de Oxford. O que ele fala? As tecnologias estão evoluindo tanto e tão rápido, e todo mundo está investindo pesado em inteligência artificial. Aí ele fala, a máquina superinteligente será a última invenção da humanidade. Vocês imaginam por quê ou não? Ele vai dominar o ser humano. Então o ser humano não vai fazer mais nada. Então, essa é a preocupação. O cara está pensando, né, que a última, né, invenção da humanidade.
que a humanidade vai deixar de existir, vai virar servo da superinteligência. É coisa de filme, mas tem gente pensando nisso aí, tá? Então é isso aí. Vamos olhar para o futuro, pensar no futuro e tentar se programar para o futuro, certo? É isso aí. Obrigado, hein, pessoal?